Gilberto, pode orar, por gentileza? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. O Senhor nos abençoou mais uma vez, a sua misericórdia mais uma vez nos alcançaram. Amém, Pai. E nós somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus, obrigado porque nesse dia o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos santificou, Senhor. Amém, Pai. E colocou o desejo nos nossos corações para estarmos aqui mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus. Para aprender da tua palavra. Sim, Deus. Obrigado por essas oportunidades que nós temos de aprender mais do Senhor, essa liberdade que nós temos no nosso país, de Sim, aprender Deus. a palavra em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer lugar. Amém. E estudá-la, Senhor, e nós fazemos isso com a maior liberdade. Obrigado, Senhor, por essa nação, Sim, Deus. onde os teus servos podem ainda anunciar a tua palavra Amém. com essa liberdade. Ó Deus, queremos que o Senhor abençoe o estudo dessa noite. Sim, Deus. Que o Senhor seja louvado por esse estudo, ó Deus, que sejamos melhores servos do Senhor a partir do estudo também desta noite. Amém, Pai. Ó Deus, pedimos que o Senhor mande mais obreiros, mais Sim, Deus. para a tua igreja, Senhor. Sim, Deus. Como a tua palavra diz que a seara é grande, É verdade. poucos são os trabalhadores, mas o Senhor nos incentivou. Amém. Ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores, ó Deus. Tem E misericórdia. assim nós fazemos para que venham mais, mesmo aprender da tua palavra, que tão bem faz para as nossas vidas. Sim, ó Deus. Deus, muito obrigado pela vida do Michel, Sim. do pastor, que o Senhor nos abençoe. Amém. Ilumine a mente do pastor que irá falar e também ilumine a nossa que iremos ouvir da tua palavra. Sim, Deus. Ó Deus, que seja momentos edificantes, ó Deus, para as nossas vidas e que seja para a glória do teu nome. Amém. Ó Deus, obrigado por tudo em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, Pai. Irmãos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 21 até o versículo 31. Romanos capítulo 3. Que nos diz assim. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, que está muito baixo. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei.
Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir que o Michel faça essa oração agora e interceda pela igreja, pelos irmãos, pelas famílias, e pedindo que Deus reavive a cada um no seu coração, lembrando sempre da sua boa, santa e abençoadora presença. Querido Deus e Pai, graças te dou por estar em tua presença, pela vida do pastor, Amém, Pai. pela minha vida, por estar aqui, pelo Gilberto, por estarmos aqui, Pai, para te cultuar, para Amém, Pai. e ao trono da graça e misericórdia, Sim, Deus. por tua justiça, Senhor, pedimos por fé perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Sim, por Deus. coisas que cometemos, ó Deus amado, por aquilo que fizemos que não te agrada. É verdade. Perdoa pelas tentações nas quais caímos. Tem misericórdia. Tem misericórdia, porque iremos aprender isso do Senhor hoje, a santificação, conforme o pastor tem a nos ensinar. Precisamos que a tua mão esteja conosco a nos sustentar. Sim, Deus. Perdoa também o pecado ou os pecados da igreja, Deus. Tem misericórdia. E tem compaixão de todo o teu povo, Senhor, e vem edificar e vem tocar essas almas para que eles entendam a necessidade que eles carecem de ti. Amém. Senhor, o pecado tenta nos levar para longe de ti. É algo muito forte e que tenta nos afastar da tua presença, e muitas pessoas insensíveis Tem misericórdia. fogem de ti, fogem dos irmãos. Eu peço que o Senhor tenha compaixão deles, que pelo teu Espírito o Senhor venha falar aos corações, transformando-os e trazendo-os, Senhor, a compreensão, Sim, trazendo Deus. a eles a vida, desfazendo a morte, fazendo com que eles saibam que há perdão pela fé em Cristo Jesus. Amém. Que há, ó Deus, um advogado dos céus que nos defende mesmo quando erramos, que ele pagou pelas nossas culpas. Amém. Sentimos, Senhor, muita tristeza e dor, Sim, porque Deus. ele fizemos sofrer, mas o Senhor voluntariamente morreu por nós. Amém. E não há palavras que possamos descrever a grandiosidade, Senhor, deste amor, ou palavras que possamos te agradecer pelo teu amor por nós, Senhor Jesus, pelo teu amor por nós, Deus Pai, e pelo teu Espírito que também ama-nos dia após dia, não nos deixando, mediante tantos erros e falhas e prostituições que cometemos, Misericórdia. e desviamos, ou falta de fé, ou ansiedade, ser, ó Deus, compassivo com a tua igreja, ser misericordioso e sara o teu povo. Sim, Sara Deus. a minha vida, sara a vida de todos que estão aqui, aqueles nome de que não Jesus. estão também, Deus amado. Tem misericórdia de nós. Amém, Pai. Toca os seus corações, Deus amado, e guia, ensina, guia a tua palavra. Amém. Os corações daqueles que venham a ouvir nós aqui, ou quem sabe talvez neste vídeo, possam, Senhor, no futuro serem tocados e transformados e compreender. Amém, Pai. A tua igreja precisa do Senhor. Faça com que ela cresça em santidade. Em nome de Jesus. Aparta de nós, Senhor, do pecado. Dá-nos Em força. nome de Jesus. Não cair em tentação alguma. Santifica-nos e nos faz a segunda imagem do teu Filho Jesus. E isso que eu te peço, Senhor. Faça pela tua igreja, edifica o teu povo. Amém, Glória Pai. ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Ok, nós vamos estar falando sobre a ordem da salvação. Estamos aí no passo 4. Justificação e santificação. Acabamos de falar anteriormente sobre arrependimento e fé. Portanto, dentro da teologia, nós tratamos da ordem salutis, ordem da salvação. Nesse caso, queridos, nós temos trabalhado que o evento da salvação na nossa vida é um evento que acontece para nós de uma maneira rápida, muitas vezes, ou para alguns, às vezes, num aparente tempo, que a pessoa às vezes descreve como um tempo no qual ela tomou aquela decisão, no qual ela diz, eu aceitei, na verdade, foi Deus que nos recebeu, mas a pessoa entende que ela deu aquela parte no sentido de ter tomado decisão. E aí ela marca a data, ela fala, foi o dia da minha conversão. Explicando, ela fala, foi o dia da minha conversão. Por outro modo, ela também diz que, ou outras pessoas dizem que não foi só a conversão. Foi o dia que eu aceitei Jesus. Mas
Como é que se deu esse dia? Como que foi chegar até esse dia? O que ocorreu de fato? Então, nós vemos pela própria Bíblia, ao estudarmos as Escrituras, que Deus deixa transparecer para nós, ou deixa bem claro, de maneira sistemática, aquilo que ocorreu. E nós podemos, pelas Escrituras, avaliarmos, ou melhor dizendo, em avaliarmos, analisarmos esse ponto da salvação, onde naquele dia foi que ocorreu o milagre daquele encontro que Jesus nos chamou para ele. Portanto, nós chamamos no primeiro momento em que ouvimos a mensagem, aquela vocação, pregação, o chamamento de Deus de maneira geral, nos levantando de maneira eficaz, pelo seu chamado eficaz, pela sua vocação eficaz. Ele nos chamou para ele, nós ouvimos a sua voz, foi clara, foi de certa forma audível ao ponto de nos trazer o sentido de fato da vida, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, nos despertou, e aí nós trabalhamos o ponto em que chamamos que houve em nós uma mudança de coração, a chamada regeneração, e aí nós começamos a exteriorizar isso através do sentido que nós falamos, que nós convertemos a fé evangélica, a fé cristã, a fé em Cristo, fomos salvos e agora estamos expondo ao mundo as nossas convicções através das nossas atitudes, através da nossa maneira de proceder. Chamamos isso de conversão, aquilo que nós exteriorizamos. Posteriormente, ou melhor, dentro desse mesmo ciclo, naquele mesmo momento, que às vezes não conseguimos distanciar um do outro, ocorre o arrependimento, ou aquilo que nós tomamos como uma atitude mental, uma atitude de fato, onde nós damos meia volta à nossa vida, aquele giro, e recebemos a Cristo, sim, estamos realmente com um coração mudado, coração novo, nascemos de novo, isso é o fato da regeneração, e estamos agora mostrando que aquilo é fato real, concreto na nossa vida, porque estamos mostrando através da nossa conversão às pessoas o que ocorreu conosco. E aí nós decidimos, de alguma maneira, na nossa mente, no nosso coração, não voltarmos mais atrás, arrependimento, e dizendo, olha, daqui para frente nunca mais eu volto àquele estado anterior de vida. E muitas vezes as pessoas confundem com emoção, o arrependimento. Ele não é emoção, não é o lado somente emocional, aflora a emoção, mas não é isso basicamente. A palavra metanoia, mudança, ela de direção, ela quer exatamente dizer que nós tomamos sentido de forma que a nossa mente agora sabe de maneira racional e espiritual aquilo que ocorreu conosco, e diz, não quero mais aquela velha vida, sou um novo homem, sou uma nova criatura. E a própria Bíblia nos mostra exatamente esses passos, assim como eles ocorrem. Então nós vemos que Deus operou algo em nós, e essa mudança pode ser feita por Ele através do Santo Espírito, porque Ele que veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E portanto agora seguimos um caminho, e o caminho, não um caminho, mas seguimos o caminho, que é Jesus Cristo. Nós falamos então de arrependimento, mas nós lembramos que para termos esse espaço é necessário termos a fé. E a fé é aquela exatamente o que a Bíblia define, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que se não veem. E portanto, sem fé é impossível agradar a Deus, de sorte que aqueles que têm a fé, eles têm que crer que Deus de fato existe e que se torna galardoador daqueles que buscam a sua presença, que o buscam. Portanto, a fé nos é dada, conforme Efésios 2:8, dizendo que o Senhor nos outorgou a fé, nos deu a fé, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. É dom que a fé que o Senhor colocou no seu coração para crer que Deus existe, para crer que Deus enviou o seu Filho, para crer que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e de que Ele nos salvou, nos redimiu. Portanto, nós precisamos e temos que entender sobre a fé salvadora. E é essa fé que estamos falando. E em seguida, depois de ter sido exatamente recebido essa fé, vemos exatamente nessa ordem da salvação que falamos sobre a justificação.
É um passo que nós dissemos que ocorre concomitantemente, ou seja, eu não sei exatamente o momento que tudo ocorre, mas eu sei que exatamente ocorreu comigo, ocorreu com você, porque assim é. Lembrando que não há participação do homem no processo dessa justificação, ou seja, na justificação, não é o processo é a santificação, mas na justificação é um ato de Deus. Portanto, é Ele que declara, é Ele que fala, é Ele que determina, é Ele que de fato mostra para nós de que Ele é justo e de que nele somos justificados. Nada de nós, tudo dele. Assim, afirma nosso catecismo maior na pergunta de número 70. Você está com a Bíblia que pode procurar aí o catecismo maior, Gilberto, por favor, e fazer uma leitura para nós da pergunta 70? Catecismo maior 70. E o breve catecismo pergunta 35. O 70 diz: o que é justificação? Aí você vai falar agora o que é justificação. Lê bem alto, por gentileza, para que nós estamos gravando. Vai ser interessante que a gente possa, de maneira bem clara, expor ou explicar o que é a justificação. Se faz necessário para nós entendermos que justificação é algo que ocorreu não propriamente porque eu quis, ou porque você quis, ou porque o outro quis, mas porque Deus assim fez, declarou por aquilo que Jesus cumpriu na sua justiça, e agora Deus então lá já está colocando para nós sobre a sua justiça, e o fato dele ser justo, ele nos justificou. Vamos ver o que é. Justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, aceita e considera justas as suas pessoas diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Amém. Agora a pergunta 35 do breve catecismo, acho que você tem ela também. 35, o nosso irmão Michel vai fazer essa leitura para nós. Pergunta 35 do breve catecismo. E a sua resposta. Como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? Essa é a pergunta. A resposta é: no Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra e na celebração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Assim, a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Ok. Veja, então, o que significa justificação? Nós entendemos aí, o Gilberto nos expôs, que o que de fato é a justificação. Então, é o ato gracioso de Deus pelo qual ele declara justos os pecadores crentes na base unicamente da justiça que está em Cristo Jesus e que lhes é creditada em sua conta, perdoando assim os seus pecados e adotando de fato como filhos e dando-lhes direito à vida eterna. Lembrando que a justificação ocorre lá no tribunal de Deus, que nós chamamos assim, pelas Escrituras. É um ato fora, externo ao homem, ou seja, o homem não se envolve nele de maneira participativa. O homem, embora tenha as consequências desse ato de Deus, dessa situação toda, lembramos que é Deus quem realiza essa justificação. Ele tem um efeito não de mudança da vida interior, mas de uma sentença dada por Deus, que olha para esse homem na sua vida interior e vai afetando gradativamente todo o ser desse homem pelo que Cristo fez, tão somente o que Cristo realizou por este homem, pecador, agora crente, salvo na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, um ato que é exterior e que Deus
no interior vai a cada dia demonstrando claramente que esse homem vai se tornando a imagem do seu filho e mostrando claramente que esse é um ato que ocorreu por ele, no seu trono, dentro da sua justiça, dentro daquilo que ele pode fazer. Lembrando que tanto a salvação, dentro da chamada desenvolvimento da salvação, dentro de uma possível ordem cronológica desses fatos, que nós citamos aqui, dessa ordem da salvação, justificação e santificação estão, parece que, bem próximas uma da outra, bem assim, interligadas, numa certos passos sequenciais. E aí nós vemos algumas características que parece que seriam uma da outra, mas no fato é que elas são complementares, vão estando exatamente mostrando aquilo que Deus vai fazendo. Se na justificação o homem não participa, não toma parte, mas ele recebe essas consequências do que Deus declarou ele justo e os efeitos disso, já na santificação o processo é diferente, o homem participa, ele se torna participante do processo da santificação. Ele tem que, de fato, fazer a sua parte no processo. Ok? Lembrando de uma pessoa que nós consideramos muito dentro da nossa visão histórica e teológica, dentro daquilo que a eclesiologia nos traz no período da Reforma, lembrando de Lutero, nós vamos lembrar que ele tinha os seus conflitos interiores, ele tinha que dar satisfação a si mesmo, ele praticava a sua religiosidade, ele entendia de uma forma que, para ele ser justo ou ser justificado, ele precisava fazer alguma coisa, participar desse processo, e algo acontece na sua história, na sua vida, e ele tentava de alguma maneira aliviar a sua consciência, e Deus então mostra na sua vida algo que poderia mudar tudo isso aí. Lá em Romanos 1,17, Gilberto, pode ler para mim, por favor? Romanos 1,17. Veja o que afetou diretamente Lutero, quando ele, querendo paz na sua consciência e não conseguindo, por mais que ele praticasse uma boa religião, uma boa fé, ou tentasse se livrar das situações eclesiásticas que havia em sua época, ou daquelas situações meritórias, mas veja o que ele descobre por tentar receber através dos seus méritos a justificativa pelos seus pecados, pela sua vida. Veja o que Deus mostra para ele em Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então ele percebeu por esse versículo que os seus sacrifícios eram vãos, eram inúteis, e que ele só podia ter realmente o perdão ou ser salvo através daquilo que Deus realizou. Portanto, ele era justificado somente pela fé. A fé em Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nos atos que Jesus fez na cruz do Calvário. Os méritos são de Cristo, não era de Lutero. E também não são os nossos méritos. Portanto, esta é a situação. Por isso nós definimos justificação como ato gracioso de Deus, no qual Ele declara justos os pecadores crentes, que estão aí baseando-se na justiça tão somente de Cristo Jesus. Algumas passagens na Bíblia que nós podemos ler, eu vou pedir que a gente participe. Lá em Deuteronômio capítulo 25, o Michel, por favor, pode ler para mim Deuteronômio 25, versículo 1. Depois o nosso irmão Gilberto, Provérbios 17, 15. Deuteronômio 25, 1. E havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Olha, claramente o que a condenação é sobre aqueles que se encontram culpados. E quem que vai justificar vai ser o próprio juiz, né? Aquele que está julgando a causa. Portanto, lembrando que Deus, em Cristo Jesus, julgou a nossa causa ali na cruz do Calvário. E Jesus pagou o preço
por aqueles a quem o Senhor lhe deu como salvos, e então esses são aqueles que são justificados. Pois não, Gilberto, pode ler outro. Provérbios 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Deus, na sua justiça, Ele está olhando tudo, vendo tudo e sabe tudo. E Ele mesmo condena aqueles que julgam de maneira indevida ou que atacam, de fato, aquilo que é impróprio ao homem no sentido da sua vida. E Ele, então, defere ali, na sua justiça, quem merece realmente o castigo e quem realmente Ele justifica. Lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 14, diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui é a parábola do fariseu e do publicano, no qual o fariseu, julgando-se pelos seus méritos, pela sua maneira de servir a Deus, ou de entender que estava servindo a Deus religiosamente, meritoriamente, ele disse que o texto que orava de si para si mesmo. Muitos dizem que a oração do fariseu não passava do teto. Eu costumo dizer que não é bem assim que está descrito na Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é que a oração não passava dele para ele mesmo. Ou seja, a reserva moral dele, a reserva de teto dele ali era ele mesmo, não era o teto da sua casa. Eu quero dizer que as próprias circunstâncias da sua vida apregoavam contra ele. As suas obras eram vãs. Portanto, ele não jamais sairia justificado. Mas aquele outro que ali estava ao seu lado, também orando e buscando a Deus, ele nem ousava olhar para cima, nem olhava olhar para Deus, levantar a sua cabeça. Ele dizia: "Se propício a mim, pecador". E Jesus, fazendo essa parábola, quer deixar bem clara a distância entre aquele que se auto-justifica e aquele que Deus justifica. E fica bem claro que é Deus que determina quem deve ser justificado. E Jesus deixou isso bem claro no texto, de que não é o homem que se justifica, mas é o próprio Deus que torna o homem justo. Lá em Atos, no capítulo 13, versículo 39, Gilberto, por favor. E eu vou pedir para o nosso irmão Michel ler Romanos 8, 33 e 34 depois. Atos 13, 39, Gilberto. Romanos 8, 33 e 34, irmão Michel. Pode? Pode, por favor. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Nós estamos vendo que esses textos estão apontando um ato forense da justificação. É um aspecto aí chamado aspecto legal, onde há uma declaração judicial e que está em harmonia perfeita com a lei do Senhor. Pode ler o outro texto, por gentileza? Romanos 8, 34. 33 e 34, por favor. 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justificar. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos aí então o aspecto forense. Aí o texto que você leu agora, Michel, está falando quase lá um pouquinho no tribunal de Deus. Esse texto é encarado como diante de um tribunal de Deus ali, quando ele vai falar que nem morte, nem vida, nem anjos, nem porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ali é considerado que Paulo estava olhando como se fosse um grande tribunal, e que ele está dizendo: é Deus que nos justifica. Então, se alguém tem que apresentar diante de Deus, não pode apresentar trazendo as suas obras na mão, sendo que essas obras vão justificá-lo, ou que a sua vida é tão limpa que o Deus tem que me dar a salvação. Não existe essa possibilidade. É aí bem claro nesse texto que é o Senhor quem justifica, em Romanos 8, 33 e 34. Mas como essa doutrina ela pode ser aplicada na sua vida, Michel, na sua vida, Gilberto, na vida da igreja, na minha vida, nas nossas vidas como salvos em Cristo Jesus? Primeiramente,
Nós temos que entender que a justificação mostra ou pressupõe o reconhecimento daquela realidade da ira de Deus. Há uma ira de Deus, ela é real. As pessoas às vezes não percebem isso. Nós temos que reconhecer que Deus tem a sua ira. E não há como escapar dela. O homem, por suas circunstâncias, pela sua vida, pela sua maneira de viver, por mais que ele se considere santo, por mais que ele se considere puro, na sua própria justiça, nada é diante do Senhor. Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo. E é esse aspecto que nós precisamos entender nesse aspecto. E que a sua ira está sobre o pecado, sobre o homem pecador. É nesse sentido que devemos olhar, que a Bíblia ensina que Deus dirige essa ira contra todos os nossos pecados, todos os nossos atos pecaminosos, tudo aquilo que somos mal, o homem pecador. Às vezes as pessoas distanciam o pecado do homem, dizendo que Deus ama o pecador, mas odeia o seu pecado. Nós temos que dizer que quem pratica o pecado é o pecador. Portanto, Deus não fala, agora você está, o homem aqui, o pecador está fora e eu vou punir só o seu pecado. Não. É o homem pecador que vai ser punido pela ira de Deus. O homem pecador que não vai ser punido pela ira de Deus é aquele que foi justificado, que Deus o tornou crente na pessoa de Jesus Cristo, salvo na pessoa de Jesus Cristo, dependente de Jesus Cristo, dos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, é nesse aspecto que estamos abordando. João 3,36, Gilberto, depois Efésios 2,3, Michel. Nós vamos ler alguns textos para mostrar exatamente João 3,36, o nosso irmão Gilberto. Depois o Michel, Efésios 2, versículo 3. E aí em Efésios você vai ler o capítulo 5, versículo 6. Eu vou te passar. Vamos lá com o Gilberto. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre quem que permanece a ira de Deus, Gilberto? Aquele que se mantém rebelde contra o Senhor. Exatamente. Aquele que se mantém na sua vida, vivendo uma vida de rebeldia, o Senhor está irado contra ele. Ele vai sentir o julgamento de Deus. É nesse sentido que a Bíblia está falando. A ira dele vai cair sobre ele. Ok? Pois não, Michel, Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Somos, pela nossa maneira de viver na carne, filhos da ira. Vivíamos assim anteriormente, antes de sermos encontrados por Cristo e salvos por Ele. A ira de Deus estava sobre nós. Agora, capítulo 5, versículo 6, Michel, de Efésios. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre quem que vem a ira de Deus? Os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência. Ou seja, o homem pecador. Sobre ele está a ira de Deus. Eu vou pedir para o Gilberto também ler um outro texto de Gálatas capítulo 3, versículo 10. E depois o nosso irmão Michel vai ler Romanos 5, 9. Eu, porém, antes de vocês dois, vou ler aqui um outro texto. Mas Gilberto vai ler Gálatas 3, 10. Romanos 5, 9, o nosso irmão Michel. E eu lerei aqui Colossenses 1, 21. Colossenses 1, 21 nos diz o seguinte: e a vós, outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Nós éramos inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Nós éramos inimigos de Deus pelas causas das nossas obras malignas. Agora, nosso irmão Gilberto. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito:
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Queridos, mesmo no Velho Testamento, alguns dizem, mas foi salvo pela lei. Não existe salvação pela lei. A Bíblia está colocando claramente aí, nesse fato, que as obras da lei, feitas pelos homens, não pode salvá-lo. O único que cumpriu totalmente a lei foi Jesus Cristo. E é justamente por ele ter cumprido a lei que nós somos salvos, somos justificados, porque ele cumpriu no nosso lugar. E Deus aceita então e nos declara justo. Aceita o que ele realizou. E é nesse aspecto que nós temos que entender, de que ele está ali diante de Deus, dizendo assim: Deus, Pai, o Senhor me deu estes, e estes são meus, e os meus atos cobrem os pecados deles. E Deus diz: declarados justos. Próximo texto. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja, que é o que eu acabei de dizer. Portanto, a ira de Deus está sobre todo aquele que se mantém rebelde. Mas aquele a quem Deus justificou, a graça demonstra claramente que ele foi alcançado. E de que agora ele está sob o novo prisma do olhar de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E por isso justificado pelos atos do Filho de Deus, que ele realizou ali na cruz do Calvário. Portanto, a justificação pressupõe claramente o reconhecimento da realidade dessa ira de Deus sobre todo aquele que se mantém rebelde contra o Senhor. Mas há uma segunda aplicação na nossa vida, que a justificação é um ato declarativo ou judicial de Deus. Não sou eu que me declaro justo, não é o pastor da igreja que declara justo o seu membro, não é a igreja que declara membro aquele crente, é o salvo, o membro, seu membro, não, é o próprio Deus. É um ato judicial de Deus. Deus declara-nos justo. E aí é que está, não no que fazemos, não no que somos. Imaginou se fosse assim? Não é assim. Deus não quer saber do que nós somos, nem do que fazemos nesse sentido para nos tornar justos, porque não tem poder o que somos e o que fazemos para nos colocar em uma certa situação de favorecimento diante de Deus. Não há nada. Mas é tudo com base na justiça de Cristo Jesus. Então, a justiça que emana da lei só pode ser alcançada pelo homem através da pessoa de Cristo Jesus, porque ele é incapaz de cumprir a justiça que estava na lei de Deus. E somente o Filho de Deus, o novo homem, e Paulo chama de novo Adão, que sem pecado pôde cumprir por nós na cruz do Calvário. Vemos alguns textos em Colossenses no capítulo 1, versículo 22, Michel, você pode ler para mim, por favor? O nosso irmão Gilberto, Romanos 8, versículo 1. Colossenses 1, versículo 22. Romanos 8, versículo 1, tá, Gilberto? Pode ler, por favor? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pode ler, Gilberto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu completo essa leitura de vocês com Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14,
que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Portanto, queridos, a justificação é um ato declarativo de Deus, o seu ato judicial. Aí que eu afirmo que a justificação não é um processo, mas é um ato declarativo de Deus. E já ocorreu quando aceitamos a Cristo Jesus. Nós falamos de aceitar a Cristo Jesus, mas quando Jesus nos recebeu como seu, Ele, Deus, nos declarou na pessoa de Jesus Cristo que nós, de fato, somos justos. Fomos justificados. A Bíblia fala que também um terceiro passo, no sentido de aplicar a nossa vida, que a justificação, ela só pode ser recebida pela fé. E que obra nenhuma Deus aceita para nos tornar justo. Não há possibilidade das obras nos justificarem. Portanto, a aplicação que nós temos é de que a justificação é recebida pela fé somente. Lá em Romanos 3:20, Michel, por favor, e Gilberto, Isaías 64, versículo 6. Pode ler. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Olha, ninguém será justificado por cumprir a lei, por obra da lei. Por quê? Ela faz o quê, Michel? Ela mostra o nosso pecado. Ela aponta o nosso pecado. A lei serve exatamente com esse limitador, de indicador para nós. Olha, o limite é 80, você passou, ela está dizendo, você errou. Você podia ir até 80. Você tinha que cumprir, não cumpriu, está errado. Ela está apontando o seu erro. Ela está dizendo que você, agora não mais, está dentro da lei, mas está fora da lei. É esse o aspecto que está sendo falado aí. Gilberto, por favor. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Quero dizer que esse trapo de imundícia, muitas vezes, aliás, dois sentidos aparecem para explicá-lo. Que a nossa justiça, ou as justiças apresentadas nesse capítulo de Isaías, capítulo 64, versículo 6, é de que esse pano de imundícia é aquele pano muito tido como dos leprosos, que enrolava e que enfaixava, era entendido como algo nocivo à saúde, nocivo à vida social, e que deveria ser queimado, lançado fora, porque era nojento, tinha toda uma situação da decadência humana ali, e do seu próprio sentido de punibilidade, porque a lepra muitas vezes era tida como a questão castigo pelo pecado, como o pecado que toma a vida do homem, que vai o dilacerando, acabando com a sua estrutura, com a sua vida. Por outro sentido também, e na mesma linha de raciocínio, era também tido como um pano das regras femininas, que também era algo que deveria ser colocado fora, porque tornava o arraial imundo, a pessoa imunda dentro do seu arraial, e se ali encontrado no meio daqueles que ali estavam, poderia contaminar todos. Por isso a regra severa sobre a situação de relação entre homem e mulher nos dias das regras femininas, dentro de um casamento ali, como regra sacerdotal colocada, como é que deveria ser. Era uma questão também sanitária. Portanto, havia essa previsão, e Isaías está dizendo exatamente isso
quando ele coloca dessa forma que as nossas justiças são como trapos de imundície, deve ser descartado. Ela destrói o homem. Os nossos méritos nos desgastam diante de Deus, porque não são méritos, são antes algo que nós estamos afrontando a Deus nesta relação, porque Ele é santo, 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 e nós pecadores. Nesse sentido, o homem é justificado somente pela fé e nada mais. Portanto, é crer em Jesus Cristo como seu Salvador, porque é em Jesus Cristo que nós temos a garantia da nossa justificação. Em quarto lugar, o que nos ensina aqui, podemos aprender, podemos reter para nós, é que a justificação é baseada na obra substitutiva de Cristo Jesus, o que Ele realizou por nós. Quando eu falo substitutiva, é algo que foi feito por nós. Ele assumiu o nosso lugar. Não era para Ele estar lá, mas era para nós estarmos lá, e Ele então assume voluntariamente o nosso lugar, se apresenta como nosso Salvador e toma o nosso lugar, e aí Ele faz exatamente aquilo que nós não podíamos fazer. Houve uma troca de lugares de Cristo conosco, e Ele suportou toda a ira de Deus. Essa ira estava sobre nós, sobre o pecador, sobre aqueles que se mantinham rebeldes contra Deus, mas que pela graça e misericórdia foram alcançados por Deus e entregues a Jesus. E Jesus assume o lugar desse Pai, são teus, e eu pago por eles. Isaías 53, Gilberto, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, e também o versículo 12, do nosso irmão Michel. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Pode ler, por favor? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Veja como Ele se colocou no nosso lugar. A ira estava sobre nós. Era sobre nós que toda a iniquidade que tínhamos. Portanto, Ele se colocou e nos substituiu ali na cruz do Calvário e nos diz: Pai, pago por eles. E Ele se tornou então o nosso intercessor. Pois não, Michel? Pode ler? Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Portanto, nele, em Jesus Cristo, nós fomos sarados, porque o peso dos nossos pecados foi colocado sobre Ele, e Ele nos curou pelas suas pisaduras. Gilberto, por favor, Hebreus 9, 28. Michel, Mateus 20, versículo 28. Hebreus 9, 28, e o Michel vai ler Mateus 20, versículo 28. Mateus, capítulo de número 20, versículo 28. Mateus 9, 28. Pois não. Não, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Veja, Ele tirou o pecado de muitos e vai trazer exatamente o livramento, ou seja, a salvação eterna virá para buscar aqueles que são seus, de quem Ele tirou esses pecados. Michel, Mateus 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio dar a sua vida em resgate de muitos. Portanto, vemos que ele é o nosso substitutivo, diante daquilo que nós não tínhamos como oferecer nada para Deus. E ele então diz: Pai, pago por eles. Em Gálatas, que já lemos, capítulo 3, versículo 13, repito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: todo aquele que for pendurado no madeiro, maldito será. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Eu li e fiz uma locução colocando aqui na minha forma de pensar o texto. Mas veja, esse é algo que nós temos que aprender. Que às vezes nós ainda queremos fazer alguma coisinha. Parece que, se eu não fizer algo, parece que Deus não vai me aceitar. Querido, tira isso da sua cabeça. Nós só podemos ser aceitos por Deus se Deus, no caso aí não existe esse se, é que Deus aceita ou aceitou tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Ok? Outro ensino que decorre da justificação para nós e que nós precisamos ter essa aplicação na nossa vida é que a justificação envolve imputação da justiça de Cristo sobre nós. Jesus, ao fazer a sua obra, ao ser morto, ser sacrificado na cruz do Calvário, assumir o nosso lugar ali, aquilo que ele fez como justiça, ou seja, nos é imputado. Ele estava cumprindo a justiça de Deus, portanto, ele se torna aquele que vai imputar sobre nós, aqueles que creem nele, a sua justiça. Portanto, Cristo assume o nosso lugar, sofre o nosso pecado, recebe da parte dele, cada um de nós, aquilo que ele conquistou. Havia um cântico que a gente cantava mais tempos atrás: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A letra está correta, de acordo com aquilo que nós estamos falando, e que ele imputou a justiça, que ele ali na cruz cumpriu cabalmente o que o Pai exigia como justiça. Gilberto, Romanos 5, versículo 16 até o versículo 21. Romanos 5, de 16 a 21. 2 Coríntios, Michel, capítulo 5, versículo 21. Então, nosso irmão Gilberto vai ler Romanos 5, de 16 ao versículo 21. O nosso irmão Michel lerá segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembre-se que Paulo está trabalhando as duas figuras, do Adão, o primeiro homem, e Cristo como o segundo Adão. Ele está dizendo que o primeiro Adão, dentro daquele plano que estava ali, ele não o cumpriu, não praticou as obras que Deus exigiu dele. Antes pecou e recebeu o castigo, a disciplina de Deus. Portanto, ele
pelo seu erro, pela sua falha, ele tornou-se pecador. E na sua descendência, as quais somos nós, todos os homens, esse pacto federativo ali do pecado, ou seja, da representatividade de Adão, o primeiro homem, nós somos pecadores. Todo pecado passou ao homem. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, já que muitos, pelo ato de um homem só, melhor, todos se tornaram pecadores, agora Deus providenciou, tendo em vista que o pecado não tomou Deus de surpresa, Deus não foi surpreendido por aquilo que aconteceu lá no Éden, mas dentro do seu plano eterno, Deus já tinha na sua providência, da sua graça, trazido a solução para esse problema do pecado. O seu próprio Filho na cruz do Calvário, no conselho divino. Essas tratativas é que ocorreram. E Jesus então se coloca à disposição do Pai para cumprir exatamente o que a lei assim exigia, a justiça da lei, a justiça que o Pai exigia. Sendo assim, Jesus veio e morreu. Jesus é o segundo Adão. Lembrando, Adão, o primeiro homem, foi criado de forma perfeita. Jesus não foi criado. Jesus não foi criado. Jesus se fez homem. E o homem perfeito. Viveu e morreu entre nós sem pecado. Se o primeiro homem não pôde cumprir, o segundo Adão, sim, pôde cumprir. Portanto, aquilo em que um ato de um homem pecador destruiu toda a relação de santidade, de vida do homem para com Deus, Deus então providencia por o ato de um homem santo, sem pecado, Jesus Cristo, o segundo Adão, a salvação de muitos que nele creem. E a justiça desse segundo Adão, no ato que ele praticou na cruz, é colocada sobre nós. É Deus declarando-nos justos. Lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo de número 6 ao versículo 11, nos diz assim, Romanos 4, de 6 a 11. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados, felizes, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Davi estava confessando o seu pecado. Ele era o homem segundo Deus, o coração de Deus. E ele está lançando um fato que Paulo vai lembrar e que Paulo está citando aos irmãos que estavam em Roma, algo que Davi tinha como fato na sua história pessoal, da justiça de Deus, a quem Deus atribuía justiça. Vem, pois, versículo 9, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os circuncisos? Ele está fazendo uma pergunta. Ele diz, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Lembrando que Abraão é o pai da fé. Os judeus assim criam. Versículo 10, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou incircunciso? Paulo está pegando um ponto-chave para o judeu, que lá na época Deus chamou e Deus imputou justiça a Abraão de que maneira? Antes da circuncisão ou posterior à circuncisão? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Olha que interessante. Foi antes, e muitos pensam que foi depois que ele assumiu o seu compromisso de ser consagrado, ele e seus filhos, toda a sua genealogia, através da circuncisão. E aí estava errada a interpretação dos judeus quanto a isso. E Paulo então está corrigindo isto e dizendo claramente, o que Deus fez foi antes, foi Deus em que imputou justiça. Portanto, a obra da circuncisão realizada, que era a consagração de vida, de pertencimento àquele povo e de Deus, exigência que devia ser praticada a todos os homens, agora, no 8º dia, deveria ser circuncidado, todo aquele que nascesse dentro de Israel. Agora está dizendo assim, olha, esse feito
Não é a obra simplesmente na qual Deus imputa a justiça, mas ela já foi imputada anteriormente. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça. A consequência da fé, ou seja, eu estou colocando a consequência aqui, essa palavra. Selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Veja como Deus trabalha, Paulo está dizendo. Nós muitas vezes fazemos muitas teses, muitas coisas, criando muito na nossa cabeça, e Paulo diz, olha, não é bem assim que funciona. Não existe mérito. Não adianta bater no peito e dizer, eu tenho meu pedigree aí de gerações e gerações na família da fé. Não adianta. É Deus que imputa a justiça dele. E aí passamos exatamente a receber ser justificado, porque Deus assim declarou, assim imputou. Portanto, é uma imputação da justiça de Cristo sobre nós. Essa é uma aplicação. E a última aplicação que nós vemos é a justificação de uma implicação teológica, ou implicações teológicas, escatológicas. Dentro da nossa visão teológica, há implicações escatológicas sobre aquele que foi justificado. A justificação que Deus trouxe ao homem, que nele creu, naquele que Deus trouxe a salvação, há implicações para aqueles momentos finais. Ou seja, o veredito que Deus vai pronunciar sobre nós no dia de juízo já foi trazido no presente. Os justificados de Deus estão eternamente salvos. Essa semana alguém me perguntou sobre isso. Aliás, foi um irmão que está fora do país, me mandou uma pergunta sobre isso, e eu trabalhei essa questão da justificação, e mostrando claramente esse ponto de que Deus fez isso, no qual nós não precisamos fazer nada para nos tornarmos justos, porque Ele em Cristo Jesus nos tornou justificados. E que no tempo final, aqueles que no presente tomaram um posicionamento em Cristo, porque foi chamado e atenderam a voz de Cristo, a vocação eficaz, Deus já justificou. João 10, 27 e 29, Gilberto, por favor, leia. Desculpe, eu já leu esse texto, Romanos 8, 33, 34, não vou ler de novo, mas você vai ler para mim Efésios 1, 13 e 14, Michel, por favor. O João 10, 27 a 29. Michel vai ler Efésios 1, 13 a 14. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me dá, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Por isso, nós claramente entendemos que aquilo que foi imputado a nós como justiça de Cristo está sobre o crente verdadeiro, salvo. Não existe essa possibilidade do crente ficar caindo da graça, uma hora está salvo, uma hora não está salvo. É como a onda da maré que vai lá no mar, volta, e você fica... Por isso que você vê muitas pessoas fragilizadas na sua fé, entendendo errado, e uma vez salvo, a Bíblia é clara nesse aspecto. Foi salvo. O crente verdadeiro é salvo, foi chamado por Deus. Ele não ouviu apenas ele não fala, Deus estava chamando ele como um psil. Não. Como diz o reverendo Guilhermino Cunha há um tempo atrás, numa palestra, numa palavra que ele deu a nós, ele disse: Deus não faz psil, Ele chama você pelo nome. E na salvação é assim que Ele fez. Ele chamou Gilberto, Michel, Adriano, e chamou a todos, a quantos Ele entregou ao Filho. E portanto ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Próximo texto. Efésios 1:13. E quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. 14, você leu também?
também. Ok. Você tem aí exatamente como parece que houve um caminho feito aí. Depois que ouviste da palavra, a vocação geral, eficaz, o chamado de Deus pela palavra. Você não ouviu o possível de Deus, você ouviu pelo nome, Jesus te chamando. É interessante isso. E quem garante isso é aquele que colocou aí bem claramente, você ouviu pela verdade, o Espírito Santo é o garantidor da sua salvação. O mais interessante é que ele veio convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho apontado que a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente o homem negar Jesus Cristo a vida toda. E é o único pecado imperdoável que a Bíblia diz. Por isso que o pecado contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito não será perdoado, porque o Espírito Santo é aquele pregador que está dizendo para você, para mim, para todos, olha, Jesus Cristo é Salvador, eu estou convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. E há uma negativa da nossa parte em entender esse processo, e nós ficamos ali. Portanto, os eleitos de Deus não fazem assim. Não pecam, não blasfemam contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo já o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E eles reconhecem que eles não têm nada em si mesmo. É Deus que fez tudo por eles, na cruz do Calvário. Lá em João, no capítulo 3, um texto que eu gosto sempre de citar, e eu falei para esse irmão que me ligou sobre esse texto, que muitas vezes nós lemos e decoramos, e parabéns por decorarmos João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parabéns, decoramos. Mas tem a sequência desse texto. Tem o versículo 17, tem o versículo 18. Eu gosto de ver tudo. E está ali bem claro sobre o que nós estamos falando de escatologia. Veja. No versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ora, de fato, Jesus veio para que salvar o mundo. A sua primeira vinda é esse teor. O conteúdo da sua vinda é este. Ele veio trazer o evangelho, a boa notícia do céu, ao pecador, a quem Deus libertou do império das trevas. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. A escatologia acontecendo aqui, no presente. A doutrina do tempo dos fins, para o salvo em Cristo Jesus, aconteceu aqui que Deus justificou e, portanto, este não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Lembra que eu falei da blasfêmia contra o Espírito Santo? Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui, meus irmãos, nós estamos dizendo claramente, ouvindo pela palavra e dizendo claramente que Deus justificou você em Cristo Jesus, imputando a sua justiça. Ele é aquele que substituiu você lá na cruz do Calvário, pagou no seu lugar tudo que a ira de Deus estava sendo colocada sobre ia ser colocado sobre os homens, Deus colocou sobre Cristo. E aqueles a quem Deus quis salvar, Ele salvou, chamando-os pelo nome. São chamados na Bíblia de eleitos, de escolhidos, salvos, crentes no Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa justificação tem implicações futurísticas, ou seja, escatológicas. Mas elas acontecem já no presente, sobre o crente salvo em Cristo Jesus. Por isso que é bom termos a certeza da salvação. É gostoso quando nós descobrimos que posso ter a certeza da salvação. Não é soberba, como alguns apontam, mas o crente saber que ele é salvo, porque é Jesus que garante. Em João 6,47, lê para mim, Gilberto. Veja o que Jesus fala, e veja o termo que ele usa, se está no presente, no passado ou no futuro. Ou melhor, se está no passado, presente ou futuro.
em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus está dizendo que quem crê nele teve, terá ou tem. É presente. Mesmo lá no original está apontando exatamente para algo aqui e agora. Algo ocorreu. Tem a vida eterna. Quem nele crê. Portanto, o crente pode ter a certeza da sua salvação em Jesus Cristo. Porque ele não pode garantir-se a si mesmo, mas é Deus quem o garante. É Deus, através do seu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E de que Jesus fez por nós uma obra tal que nós não poderíamos fazer. E, portanto, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, Deus nos declara justificado. Ele bate o seu martelo. E o mais interessante é que Jesus faz isso na cruz do Calvário, quando ele fala para o Pai: Pai, está consumado. Ele usa a expressão tetelestai, a última palavra de Jesus. Eu consumei a tua obra, a obra de justiça, está consumado. Nós temos que entender isso. Portanto, não tema. Não há pecado que possa tirar você da presença de Deus. Somente a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas você que é salvo em Cristo Jesus, foi eleito por Deus lá nos tempos eternos, para ser dele em amor, saiba que Jesus Cristo te salvou e de que você é dele, e de que ninguém pode arrebatar você das mãos do Pai. Essa é uma segurança. A justificação nos dá essa segurança, essa certeza. E é gostoso sabermos disso. Amém? Pastor, Nós estamos encerrando aqui praticamente. Agora vamos fazer as perguntas. o salvo, ele não blasfema contra o Espírito Santo. Ele Não. apenas o entristece. Sim, O contrário é verdadeiro. O ímpio não entristece, mas ele o blasfema, né? aborrecer ali é esse termo que traz uma tristeza profunda. Alguns termos bíblicos, né? Entristecer, apagar. É interessante esses termos. E eu entendo que apagar ali implica muitas vezes nesse aspecto. O crente verdadeiro, não. Nós temos exemplo de pessoas que chegam à sua hora de partir, como foi o caso do ladrão na cruz. Um estava blasfemando, mas o Espírito Santo convenceu um ali, pelo testemunho de Cristo Jesus. E não mostra claramente o antecedente ali, aquilo que foi antes da crucificação, de como aquele ladrão veio saber alguma coisa, algum detalhe de Jesus. Mas na cruz, aquele ladrão dá um testemunho sobre Jesus, dizendo, falando para aquele outro ladrão: você não teme a Deus? Nós fizemos e merecemos pagar pelos nossos erros, pelos nossos atos. Mas ele o que fez? Interessante que ele diz para Jesus, faz uma oração e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo. Olha como ele foi convencido do lado de Cristo e Jesus lhe garantiu a salvação no último momento da sua história aqui nessa face da terra. Tem pessoas que partem exatamente assim, que o Espírito Santo levou uma vida totalmente descabida e chega no último momento, toma uma posição. Já tratei com algumas pessoas assim no leito de morte. Mas tem pessoas que também já falaram no leito de morte: eu vivi sem Cristo até agora. E lembro tristemente disso. E vou morrer sem Ele. Não preciso dele na minha morte. Se não houve nenhuma outra consideração, se não houve nenhum clamor por Cristo, se essas palavras permaneceram, essa pessoa certamente blasfemou contra o Espírito Santo. E aí há como que esse entristecimento da nossa parte, muitas vezes, quando pecamos, erramos. E nós temos que dizer que devemos sempre orar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim a tua salvação. Me traz a alegria de novo da salvação.
Quando errarmos, diz João, ao falar sobre Jesus, falar sobre perdão, sobre pecado, sobre perdão de pecado, dizer o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O próprio Davi disse que Deus imputa a sua justiça a nós, porque ele disse que quando ele esteve calado, os seus pecados permaneceram sobre ele, mas que Deus o olhou com graça e de que ele confessou os seus pecados. Está no Salmo 32 que está sendo citado. Portanto, é Deus quem nos purifica, é Deus quem nos salva. Amém? Uma outra pergunta? Uma contribuição também? É interessante que a justificação ela ocorreu dentro da eternidade do Senhor, né? Não sabemos o dia, né? Não, o dia nem a hora não. Porque aconteceu dentro da eternidade. E Deus, quando Ele nos justificou, Ele não olhou para o futuro, né? Para ver se iria encontrar algo de bom em nós. Nem a fé nós tínhamos, né? Mas é pura graça do Senhor, né? Sobre a gente, né? E não temos como ficar pensando, foi hoje. Não. Nós sabemos que nós temos um tempo presente e de que eu tomei, por exemplo, meu dia de salvação foi dia 25 de junho de 1983. Eu marquei no meu calendário. Mas Deus já vinha trabalhando comigo já há algum tempo. Desde moleque, desde pequeno. Por testemunho do meu avô, da minha avó, por minha tia me levar para a igreja, para as reuniões. A palavra foi entrando e o Espírito Santo foi trabalhando. Eu acho que eu fui meio duro, porque eu demorei muito a me ouvir, né? Mas o meu tempo parece ser muito. Mas Deus vê tudo como eterno agora. Por aí não existe passado e nem futuro. Ele tudo vê como agora. Ele é o eterno presente, podemos dizer assim. Nós é que temos a concepção do passado pela nossa cronologia e também do futuro, segundo essa mesma cronologia, nosso tempo. Deus não está restrito, fechado, limitado pela nossa cronologia. Nós temos que entender esse fato. Portanto, eu acredito que dentro da sua eternidade, nosso nome já tinha sido mencionado, Ele já tinha nos chamado, e certamente o tempo dele, se foi ontem, se foi hoje, ou para muitos se será amanhã, ele como não está restrito, não faz diferença. Para nós é que nós mencionamos. E há pessoas que nem sabem o dia da sua salvação, nem sabem precisar, nem sabem relatar. Há muitos nasceram dentro da igreja e foram salvos dentro da igreja, e estão lá há tanto tempo e permanecem ali. E aí descobre, olha, meu dia eu não sei, mas eu sei que eu sou salvo. Eu creio que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E essas pessoas geralmente não só confirmam pela palavra, de forma verbalizada, mas pelo seu testemunho de vida diário, honrando a Cristo com as suas vidas. Pelo fruto você vai conhecer a árvore. Se é boa, se é má. E aquela que é má, diz que está colocada ali no pé da árvore um machado para ser cortada e lançada no fogo. Bem? A raiz, né? Bem ali. Onde é que está a sua raiz, né? Quando arranca a raiz, não sobra nada. Não, aí não tem mais nada. Acabou a vida. Que é onde vem a seiva. Exatamente. Não tem como. Ok, queridos? Podemos encerrar. Vamos orar? Deus, eu quero entregar esse momento dessa palavra, desse estudo sobre justificação nas tuas mãos. Como é importante estudarmos isso. Vira e mexe. O inimigo aponta em nós defeitos, falhas, e nós mesmos apontamos, pactuando com ele ou cooperando com ele. Ou mesmo quando nós exorbitamos, e quantas vezes fazemos isso, achando que somos justos, que somos meritórios nas nossas vidas espirituais. Pedimos perdão. Não, nada em nós, tudo em Cristo. Foi Ele que nos salvou. E é pela justiça dEle que o Senhor nos declara justo. Confiamos na justiça dEle, no que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, por ter providenciado em Cristo Jesus a nossa salvação. Obrigado, Jesus, por ser o nosso fiador, nosso garantidor. E ao Espírito Santo por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Bendito é a Trindade excelsa. Louvado seja o nome eterno do glorioso Deus.
Assim oramos agradecendo pelas nossas vidas aqui. E pedimos a tua aplicabilidade dessa palavra sobre a igreja do Senhor aqui. E a certeza de que todos nós estamos em Cristo Jesus, porque Ele nos chamou para a salvação. E Ele é aquele que nos garante. Em nome de Jesus. Amém.